Oi gente, tudo bem? Então nesse vídeo a gente vai falar sobre como vender GE, otimizar sua venda e explorar seu produto. Como primeiro tópico eu trouxe perguntas-chave na hora da venda e eu vou explicar melhor sobre Spin Selling, que é uma metodologia de vendas que divide a venda em 4 grandes fases. E para você transitar entre cada fase, você tem que ter perguntas muito bem respondidas. Então, a primeira parte é Situation. Então, entender realmente a situação do lead, onde ele se encontra, por que ele está aqui. Então, quem que é o lead, de onde ele veio, por que ele está na exec, por que ele procurou vocês. A segunda parte é problema, investigar os problemas, dificuldades, satisfações. Então, por que ele quer fazer o intercâmbio, o que ele acha que vai acrescentar na vida dele com o intercâmbio. Terceira parte é a implicação, então levantar uma ou mais implicações para cada um dos problemas. Então, o que vai acontecer se ele não fizer intercâmbio? Então, o problema dele é que ele não tem um currículo bom para trabalhar numa empresa grande. E aí, se ele não fizer esse intercâmbio, o que realmente vai acarretar na vida dele? Como que ele não vai conseguir o emprego na grande empresa que ele quer se ele não fizer o intercâmbio? E aí, need to pay off é levantar por parte do lead o que seria interessante na solução. Então, realmente pegar essa implicação e trazer a solução, que é o intercâmbio, o GE, para ele. Então, se ele não tiver nenhuma dúvida depois dessa parte, muito provavelmente você teve sucesso na venda. Show! E aí, para falar um pouco mais sobre Process Time to Consideration, a gente tem as 6 principais fases, que é Open, abordado, consultoria feita, aplicado, aceito e approval. E aí eu queria falar para vocês quanto tempo tem que demorar para cada um desses processos. Então, de Open até abordado, você tem que ter no máximo um dia, 24 horas, mas quanto menos melhor. Abordado para consultoria um dia, consultoria para aplicado um dia, aplicado para aceito 2 dias, e eu sei que varia um pouco dependendo do processo. Tem processos em países ou startups que são mais rápidos que os outros, mas o ideal é que seja em 2 dias. E aceito para approval, o ideal é que seja em 2 dias também. E aí algumas dicas, trouxe uma checklist de coisas essenciais que você precisa ter durante todo o flow de consideration. O processo está muito claro para o EP, então ele tem que estar ciente de que o processo inteiro vai acontecer em 7 dias, que esse é o ideal, e como que é cada fase do processo, se vai ter entrevista, se vai ser por um vídeo, o que ele vai ter que fazer depois de ser aceito. Tudo isso ele tem que saber. Ter DDLs para cada microprocesso, então ele tem que tiver o currículo, você tem que dar uma DDL para ele tem que se aplicar, você tem que dar uma DDL para ele, tudo isso para puxar o senso de urgência. Então, tem diversas formas de você puxar o senso de urgência, desde DDLs até as vagas são para o mundo inteiro, então elas vão acabar. Muito massa você puxar o senso de urgência através de escassez. E outra coisa é a rotina de tracking. Então, você ter um tracking constante, tanto seu, com seus EPs, quanto dos seus próprios EPs. Então, se você é VP, realmente ver se seus chefs estão traqueando os membros. Se você é TL, ver se você realmente está traqueando os membros. E se você é membro, você realmente traquear você mesmo e entender que os EPs eles precisam ter toda essa checklist que eu falei anteriormente para realmente seguir o processo de consideration da melhor forma possível e com mais agilidade também. E aí eu separei informações básicas para todo EP saber, então ele não pode sair da consultoria sem não saber esses tópicos, que é a proposta de valores de pré-requisitos, subprodutos, suppliers e os seus pré-requisitos para cada país, benefícios e custos, passo a passo do processo, o process time de toda a parte de consideration e o flow inteiro. Então ele também tem que saber o que vai acontecer depois dele for aprovado. Então, o que vai acontecer na faixa de preparation, de experience e post-experience? Ele tem que saber como que vai ser o delivery, como que a exec dá o suporte, e o que são os 16 standards. Então, ele tem que saber o flow inteiro, não só a parte de consideration. E existem diversas formas de você realmente vender a exec e vender o GE. Você pode vender para o seu EP o empreendedor global mesmo, então a proposta de valor, todos os benefícios que o produto vai agregar na vida dele, no currículo dele, vender a parte de empreendedorismo mesmo, como que vai ser a experiência dele. Mas você também pode vender job description e o projeto, então muitas vezes ele não sabe que país ele quer, o que ele quer fazer, ele só sabe que gosta muito de marketing, por exemplo, então é muito massa você já vender a job description. Então, ele pode estar muito
relutante em ir pro Egito, por exemplo. Mas aí você vende, acha a vaga ideal para ele, a vaga com a job description ideal, e ele se encanta. Então ele nem vê mais tanto problema em ir pro Egito, porque ele já está encantado com a vaga que é ideal para ele. Você também pode vender a startup, então sempre saber qual startup o EP está indo para também melhorar a sua venda. Então, às vezes você sabe que ele tem mais afinidade com tal assunto e você acha uma vaga com startup do mesmo assunto. Então, é muito massa você vender a startup, o ambiente de startup, um ambiente horizontal, que você pode ter muita voz ativa, dar muita ideia, ter contato com diversas outras áreas além da sua, enfim. E também vender a país ou a cidade, porque muitos EPs estão muito mais interessados na cultura do que, por exemplo, o próprio empreendedorismo em si. Então é muito massa você focar mais sua venda na cultura do país, nas viagens que ele pode fazer no final de semana também, como que vai ser viver num país totalmente diferente, trabalhar num país totalmente diferente. E aí, último ponto é como identificar excuses e priorizar EP. Então, identificar excuses é basicamente você não pular os passos do seu framework. Então, você tem um modelo de consultoria, um modelo de toda a parte de consideration, não pule nenhum passo para você ter noção de cada passo, o que está tendo de empecilho para o seu EP. E aí, na parte de quebrar excuses, é muito fácil você seguir alguns pontos. Então, qual o ponto fraco que a excuse alcança no seu produto, qual o ponto forte que seu produto contrasta com esse ponto fraco, qual ponto do seu processo torna esse ponto mais forte e como se conecta com o seu lead. E aí, para priorizar o EP, basicamente você focar a atenção nos leads que estão mais na frente no processo. Então, se você tem 3 EPs que estão em progress já, que estão aceitos, focar mais nele. E aí, depois que estão aplicados, e depois que estão com a consultoria feita, e por fim, assim vai. E aí eu deixei um exercício para vocês, como que você venderia para um EP utilizando algum desses 4 tópicos. A vaga que eu selecionei no Egito, na Cairo, de marketing digital, com essa job description e na startup IMB. E é isso, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem falar comigo.